Shabbat Shalom. E um Shabbat Shalom para você que está nos assistindo pela primeira vez. Talvez você recebeu o link dos nossos colaboradores, você entrou para conhecer, você está assistindo uma live de um serviço de Shaharit da Sinagoga Beit Shalom, uma sinagoga que professa a fé no Mashiach Yeshua, que se entregou por nós, cumprindo a profecia de Yeshayahu 53, Isaías 53, o servo sofredor, e deixou uma promessa que voltaria para nos dar a redenção final. Amém? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostar desse vídeo e também compartilhe essa live para que possamos alcançar mais e mais famílias. Pode deixar algum comentário se você quiser. Você tá convidado a participar conosco pelo chat e desde já te agradeço a sua participação. Amém? Hoje, para você que não me conhece, eu sou Moré Aharon e hoje nós vamos continuar estudando a Parashat Devarim, que é a Parashá que nós estudamos ontem com a Morá Débora, que trouxe uma palavra abençoada ontem, né, para que nós possamos nos localizar dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, para o Hashem, por isso. E nessa manhã, nós vamos estudar ainda na primeira Eliá, que é a primeira leitura, né, os primeiros capítulos ali da Parashat Devarim. O título desse estudo é Dois Filhos e Dois Destinos. A conexão entre a Parashat Devarim e a parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos que Yeshua disse para os seus discípulos, aliás, não só para os seus discípulos, mas para todos aqueles que estavam ouvindo ele, né? E ele fala ali uma parábola. Vamos entender a conexão que tem essa parábola com a Parashat Devarim. Eu gosto muito de trazer estudos dentro da Brit Hadashah, porque nós precisamos entender. Existe uma tendência aí, o Rabino já tem falado muito sobre isso. Aliás, a maioria dos morim está falando sobre isso, eu falo muito, que é o nosso povo que está convertendo a Torá, convertendo ao Deus de Israel, ou seja, nos tornando judeus, estamos entendendo que nós somos enxertados na oliveira através do nosso Mashiach, Yeshua, mas tem uma tendência, infelizmente, no nosso meio, de depois que nos tornamos judeus, alguns estão simplesmente colocando em xeque a Brit Hadashah, né? E também até mesmo a messianidade de Yeshua, se Yeshua realmente é o Mashiach ou não. Infelizmente, né, Rabino? Isso é triste demais. Eu já venho falando, eu acho que quase todos os meus últimos estudos eu tenho batido em cima disso. E normalmente, eu peço ao Eterno que me dê um tema para mim estar trazendo para a sinagoga, e algo que a sinagoga precisa ouvir, né? Claro que eu não estou generalizando, mas infelizmente é algo no nosso meio judaico, não é aqui nem na sinagoga que eu quero dizer, mas no meio judaico existe essa tendência. Então, hoje, a minha intenção nesse estudo é mostrar que os ensinamentos de Yeshua, ele está conectado diretamente à Torá. Yeshua, como o nosso rabino já ensinou aqui várias vezes, Yeshua, ele não ensinava Matitiar, Mateus, ele não ensinava Atos, ele não ensinava Tessalonicenses, ele não ensinava Apocalipse, aliás, Apocalipse ele ensinava, mas ainda não estava escrito, né? Mas ele era escatológico nas suas palavras. Mas ele ensinava a Torá. E o contexto que ele ensinava era um contexto onde um povo já estava condicionado a entender. Por isso que muitas vezes, quando nós éramos do sistema, né, antigamente, outra religião, né, um sistema religioso, e nós saímos desse sistema, nós muitas vezes não entendíamos, porque nós fixávamos os nossos pensamentos na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, mas não tínhamos a base que é a Torá. Então nós precisamos entender que os ensinamentos de Yeshua, dos seus discípulos, eles estão pautados na Torá.
Não há como fugir da Torá. E se você não conhece a Torá, você não vai conhecer a Brit Hadashah. É simples assim. Claro que Shaul ele vai usar uma linguagem mais branda, né? Uma linguagem mais fácil, talvez, para que as boas novas do Mashiach fossem alcançadas pelas nações, mas no seu contexto em si, no seu cerne, ele está falando da Torá, né? E aqui, como eu disse, esse estudo nós vamos ver que a parábola de Yeshua ela vai estar conectada com o que nós vamos aprender hoje diante dessa paraxá, ok? Começamos por aqui. Devarim 1:26. Tem alguns versículos para nós analisarmos. E diz assim, ó. Moshe agora, a paraxá Devarim, ontem a morada Débora começou a dar uma explanada. A paraxá Devarim vem de palavras. Até eu usei a capa, eu coloquei, vamos ver se vai passar aqui. Deixa eu ver. Vai passar. Eu coloquei algumas palavras, né, no fundo aqui passando. Devarim significa palavras, ou repetições de palavras. Então Moshe escreveu os 4 livros, né, pelas palavras do Eterno, até Bemidba, e no livro de Devarim, ele faz um compêndio, que é uma explicação, uma repetição da palavra para o povo de Israel, exortando eles, aquela geração, lembrando que aquela geração era a geração que sobreviveu dos 40 anos da geração passada, que ficou no deserto. Então, para que aquela geração não cometesse os mesmos erros dos seus pais que morreram no deserto, né? Então, dentro desse contexto é que foi escrito Devarim, para que o povo tivesse a consciência de que eles eram uma geração diferente da geração passada, ok? Então, Devarim 1:26 diz assim: mas vós não quisestes subir, e fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. No 1:39 ele diz: e os vossos filhos, de quem dissestes que seriam por presa, esses entrarão lá. Esses 2 versículos de Devarim é onde Moshe está dizendo, olha, vocês, quando eles falam vocês, os vossos pais foram rebeldes. Quando o Senhor disse para entrar na terra e vocês não quiseram entrar, ele está falando do que aqui? Dos espias, certo? Os espias, quando foram enviados, não pela ordem do Eterno, né, ainda que o Eterno permitiu, mas os espias, eles simplesmente se recuaram diante da promessa de Deus. Então o Eterno diz aqui, olha, vocês foram rebeldes e não quiseram entrar, mas os vossos filhos, esses entrarão lá. E aí, eu frisei aqui, coloquei, vocês disseram que os filhos seriam por presa. Olha, por presa, né? Esse versículo de presa, ele está se referindo, Moshe quando disse esse versículo, ele está se referindo a esse versículo de Bemidba, Números 14:3. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e nossas mulheres e nossos filhos se tornarem presa. Então, em Bemidba, eles foram rebeldes e disseram, os nossos filhos vão ser pegos, vão ser despojos de guerra daquele povo lá. Por que o Senhor nos trouxe isso aqui? Essa rebeldia, que é uma falta de emuná, é uma falta de confiança no Eterno, o próprio Moshe vai usar a palavra, olha, aqueles que vocês disseram que iam ser pegos, que iam ser maltratados, que iam ser cativos, pois é eles que vão entrar na terra. Ontem foi muito interessante o que a morada disse aqui. Porque aquela geração que entrou na terra, o próprio Moshe não entrou na terra, não pela rebeldia, mas por outro alto, né? Mas tinha um propósito também de Moshe, a Torá, os sábios vão explicar, que se Moshe entrasse na terra, ele poderia ser usado também como idolatria, porque o povo se perverteu também. Então, tudo que o Eterno faz tem um propósito, tamanha santidade de Moshe. Então, o Eterno aprove que Moshe tivesse sido guardado, né, para que não acontecesse isso com o povo de Israel. O que nós vemos aqui é que Moshe, ele revê a jornada do povo no deserto.
especialmente o pecado da geração que saiu do Egito e não entrou na terra prometida. Então Rashi, ele vai fazer um comentário, ele diz assim: vocês pensaram que seus filhos se tornariam presa do inimigo, mas na realidade, eles não pecaram, e eles sim herdarão a terra. Bom, vamos entender aqui, existem dois grupos de pessoas nessas falas. O primeiro grupo, que é a geração do Êxodo, aquela geração que recebeu a Torá, aquela geração ao qual o Eterno se apresentou, e eles se disseram, sim, nascer vanishma, ou seja, faremos e ouviremos. Não é assim que nós aprendemos? Quando o Eterno entrega a Torá, lá no Monte Sinai, que é em Shavuot, o que estava acontecendo lá? Um casamento entre o Eterno e o povo. E ele diz, vocês aceitam? E ele, sim, venishma, nascer venishma, ouviremos e faremos e ouviremos. Nós aceitamos. Então houve um casamento, uma aliança aí entre eles. Porém, no passar do tempo, o povo quebrou essa aliança. Por lhe faltar o quê? Confiança. Eles não confiaram que o Eterno ia cumprir a promessa que o Eterno fez para eles. Mas por falta de confiança, ou posso usar a palavra aqui, fé ou fidelidade da parte daquela geração, eles quebraram a aliança. E o segundo grupo são os filhos daquela geração que quebrou a aliança. Ou seja, aqueles filhos ao qual eles falaram assim, ó, os nossos filhos vão morrer, eles vão ser presos. Aqueles filhos, sim, eles herdaram. Embora não tinham feito voto algum com Deus, eles entraram na terra prometida. Eles obedeceram de fato. Olha que interessante. Então, aqueles que foram chamados primeiros e falaram, não, eu vou, pode contar comigo. Tem muitas pessoas que são assim, né? Não, conta comigo, deixa comigo que eu vou. Desculpa da palavra, mas fala assim, joga no peito do pai, eu vou, é comigo. Quando chega as adversidades, o que faz a pessoa? Ele recua. Opa, vou não. Não vai dar não. Ele vem para a sinagoga, ele ama a palavra, ele ama os estudos, ama os ensinamentos, só que quando começa a conviver com o irmão, quando começa a achar que está entendendo muito, né, que é isso que está acontecendo no nosso meio. As pessoas, agora que esse advento de inteligência artificial, você está entendendo o que eu estou falando? Muitos estão usando a inteligência artificial como rabinos. Sabia disso? Infelizmente, aí a pessoa mal entrou aqui, começa a pesquisar. Eu não estou falando mal da inteligência artificial. Ainda que a gente tenha que ter um certo cuidado, tá? Mas com o advento da inteligência artificial, a pessoa acha que conhece muito. E muitas vezes pensa que conhece mais do que os líderes, do que o rabino, do que os morim. A inteligência artificial, só fazendo um adendo aqui, ela é uma ferramenta que você deve usar, não estou falando contra, só que ela é tendenciosa. Tem que tomar cuidado. Ela não tem o aspecto humano, interpretativo. Ela não tem o Rua, a Kodesh. E se eu vou entrar em inteligência artificial aqui, cuidado, viu? Ela é tipo de um golem, toma cuidado. Só que eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, eu só dei uma palhinha. Depois porque ele não tem um aspecto humano. Ele não tem um aspecto interpretativo. Ele não tem um aspecto a qual vai trazer para você a revelação da palavra. A subjetividade, toda a moral. Só que, infelizmente, isso está acontecendo. Por quê? Por falta de fidelidade, por falta de confiança no chamado que o Eterno deu. Mas vamos caminhar para frente, eu não vou falar sobre inteligência artificial aqui hoje. Eu estou falando sobre pessoas. Eu estou falando sobre atitudes. Eu quero que você se conecte no que eu estou te falando, ok? Vamos entender aqui, à luz da Torá, à luz do Talmud, o que o Talmud vai falar sobre essa passagem. Aquele que cumpre, mesmo sem ter prometido,
é superior àquele que promete e não cumpre. Olha que interessante. Aquele que muitas vezes não foi chamado, como é o caso da geração dos filhos daqueles que caíram lá, depois dos 40 anos, eles que herdaram a terra, eles permaneceram fiéis à Torá. Eles permaneceram fiéis à palavra do Eterno. E aí o Talmud vai falar justamente isso, que aquele que cumpre, mesmo se ele tem prometido, porque, peraí, quem prometeu foram os pais. Os pais fizeram aliança com Deus. Os pais falamos, faremos e ouviremos. Foi eles que disseram. Os filhos não. Ainda que os filhos possam herdar as promessas, mas o compromisso que eu faço não passa para o meu filho, amém? Se eu faço uma dívida, a dívida que eu faço não vai para o meu filho. Se eu faço um voto com você, alguma coisa, eu te prometo algo, sou eu que estou prometendo, não meu filho. Então essa geração que não prometeu, mas foi fiel ao Eterno, essa geração sim, conseguiu entrar na terra. Olha que interessante. Por quê? Porque não é pelo muito falar, é pelo fazer. Talvez a sua fala momentânea não é sim. Talvez eu vou pensar, calma aí, ou não responde nada. Só que com o passar do tempo, as minhas atitudes, elas vão provar quem eu sou. Talvez você chegou aqui na sinagoga, você não se encontrou como um judeu. Você não se entendeu como um judeu. Você chegou, olhou, não sei, eu acho que eu não sou judeu. Eu não sei se é para mim isso aqui. Então você não falou para ninguém. Só que conforme você foi aprendendo, as suas atitudes foram moldando o seu coração, o seu caráter, a sua mente. E aí você se tornou um judeu e de repente falou, sabe que eu gostei desse negócio? Então agora eu realmente sou um judeu. Porque não é pelo falar, mas é pelo agir. Não adianta eu ficar falando aqui, como Moré, chegar para vocês e ensinar a Torá, se eu não viver Torá. São apenas palavras. E posso falar uma coisa para vocês? Segundo o que nós aprendemos da Torá, se eu falar e não fizer, provavelmente eu não vou herdar as promessas. Eu não vou mudar de vida. Eu não vou alcançar o Olam Abá, ao qual tanto nós almejamos. A diferença entre gerações que falam, mas não cumprem, e aquelas que, embora não tenham se pronunciado, vivem em fidelidade à vontade de Deus. Em Zurot Avot, os méritos dos patriarcas, ou seja, a nova geração herda a bênção pelas promessas feitas a quem? A Abraão. Olha que interessante. Porém, eu não entendi nada. Eu vou explicar para vocês. Existe uma diferença entre a geração que fala e não cumpre. Por exemplo, nós todos aprendemos que Abraão é nosso pai na... Pode falar, fé, não tem problema não. Mas a gente não deveria ser salvo através de Moshe? Não é Moshe que deu a Torá? Não é Moshe que entregou a Torá, os mandamentos? Não, mas o nosso pai na fé, na confiança, na fidelidade, é Abraão. Por quê? Abraão conseguiu cumprir a promessa, porque ele foi fiel até o fim. Ele foi um verdadeiro tzadik. Mas Moshe não foi? Não, Moshe foi. Só que Moshe colocou a instrução para nós. O nosso exemplo e a nossa aliança está lá em Abraão. Assim como essa geração, que mesmo tendo recebido a Torá, e não cumpriu, não herdou a terra. Mas o Talmud vai falar que aquela outra geração que cumpriu e herdou a terra e entrou na terra, ela não entrou na terra pela promessa que os pais receberam, mas a promessa que Abraão recebeu. Por isso todos hoje, nós todos hoje, estamos inseridos na promessa de Abraão, e não na aliança de Moshe. Ainda que nós precisamos da Torá, entenda. Eu estou falando sobre a aliança daquele que cumpriu. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender que a promessa feita para Abraão nos alcança hoje? Por isso que não é somente pela Torá, é pela fidelidade. Mulher, mas você está dizendo que não precisa cumprir Torá para ser salvo? Eu não falei isso, eu falei isso. Alguém ouviu alguma coisa assim? Pode falar. Deixa eu explicar.
o que vai fazer com que nós herdamos a terra como aquela geração, é a fidelidade. Claro que a fidelidade é a Torá, mas a fidelidade em nós. A nossa fé. Gravem isso, porque nós vamos entender isso lá na frente, ok? Tudo bem até aqui? O Midrash Tanhumá, em Devarim 3, vai dizer: disse o santo, bendito seja ele, aos vossos filhos darei a terra. Olha o que o Eterno falou, ó. Aos vossos filhos darei a terra. Isso se deve, a interpretação diz, isso se deve não apenas por mérito deles, mas por causa da promessa que fiz a Abraham, Isaac e Yaakov, que eles seriam uma geração eleita, que ele levaria eles para a terra prometida. Então essa promessa foi feita primeiro a Abraham, Isaac e Yaakov, ok? E não aqueles pais que não conseguiram cumprir. Aqueles que disseram, dê-nos um líder para que voltemos ao Egito, não entraram, mas os seus filhos que não participaram do pecado dos pais, esses são chamados filhos da promessa. Então, além deles herdarem a terra, o erro dos pais não afetaram eles. Por quê? Porque a atitude deles foram diferentes dos pais. Por isso que Devarim, Moshe está repetindo as palavras. Olha, presta atenção. A geração dos seus pais erraram, a geração dos seus pais pecaram. Eles não tiveram fé, eles não tiveram confiança o suficiente para entrarem na terra. Entenda isso, que a terra é herdada pela confiança. Não somente por atitudes, mas pela confiança, que te leva a ter atitudes. Consegue entender? Eles ouviram a minha voz e guardaram os meus mandamentos, e a terra será dada a eles como herança, não por mérito, mas por misericórdia e fidelidade a quem? A aliança. Então não é herdada por méritos, ainda que tenha méritos em cumprir. Mas Moré, eu não estou entendendo, eu não tenho que cumprir Torá. Você tem que cumprir, mas só cumprir Torá não vai fazer você herdar a terra. Só cumprir Torá não vai trazer a bênção do Eterno sobre a sua vida. Você precisa de cumprir Torá, ter fidelidade e pela misericórdia de Deus, você tem aliança. Você consegue entender? É igual o Tiago fala, mostra... Tiago, se eu errei o autor aí, vocês me avisam. Mostra as tuas obras, que eu mostro a minha fé. Porque a fé sem obras, ela é... Mas a obra sem fé também é morta. Também é morta. Vamos entender isso aqui? Olha só, eu falei que nós vamos falar da parábola dos dois filhos. Vamos entender então a conexão com a parábola. Matitiarro 21, 28 ao 31. Mateus 21, 28. O que vos parece? Yeshua, reunido com os discípulos e mais pessoas, uma multidão, ele disse... Ele fala uma parábola, ele diz assim, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, Yeshua falando. Ele foi ao primeiro e disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Mas depois ele mudou de ideia. Pensando bem, né, meu pai me pediu, eu vou sim, que custa, né, vinha do meu pai. Vou trabalhar. O pai foi ao segundo filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez o que o pai queria? Ora, o primeiro, responderam todos eles. Yeshua lhe disse, amém. Pois eu vos digo, os cobradores de impostos, as prostitutas, esses ainda entrarão no reino de Deus antes de vós. Como assim? Vai herdar a prostituta? Os escribas? Os ladrões? Vai herdar o reino de Deus antes de mim? Que sou, talvez ali tinha fariseu, saduceu, tinham zelotes, tinham Kohanim, levita, tinham várias pessoas, vários judeus ali em volta dele. E ele com autoridade ele diz assim, sabe aquele que vocês não gostam? Sabe aqueles que vocês não assentam junto para comer? Aqueles pecadores, sabe? Pois eles vão dar o reino primeiro que vocês. Vocês nem sabem disso. Como assim? Pode ter pensado um deles, né? Como assim? Eu sou um doutor da lei.
Eu estudo a lei todos os dias. Eu faço parte do Sanhedrin. Eu conheço a Torá de capa a capa. Eu conheço as Mishnayot, os tratados. Como assim as prostitutas vão herdar antes de mim? Paralelo com a Parashá de Devarim. 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas. Pecadores e os doutores. Olha aqui. Yeshua em Mateus 21, 28, Matitiá, apresenta 2 tipos de filhos. O que diz não ao pai, mas se arrepende e obedece. Opa, primeiramente ele não quis. Não. Mas ele se arrependeu. Não, mas eu vou. Eu estou vendo algo aqui, parece que eu ouvi uma palavra. Não, eu vou. E o que diz sim, mas não faz a vontade do pai. Bom, o primeiro filho é o arrependido. É o obediente. Primeira questão para a salvação é o quê? E arrependimento. Obediência e arrependimento. Eu digo, Morar, que o primeiro seria o arrependimento. Porque primeiro ele falou não. E depois ele falou, não, estou errado. Eu vou sim. Primeira coisa para a salvação é o arrependimento. É a techuvá. O arrependimento gera a techuvá. O coração quebrantado. Então o primeiro, podemos colocar aqui que o primeiro simboliza eu, simboliza você. Que outrora estávamos como pecadores, ou estávamos como presos num sistema. Outrora tinha um antissemitismo dentro do seu coração, que não aceitava o judaísmo, não aceitava a Torá, não aceitava nada que era de Deus. Na verdade, a gente não sabia nem o que era Deus. Vamos falar a verdade. A gente nem entendia o que era Deus, porque foram colocados 3 deuses para nós, e os 3 eram um só, que a gente não conseguia explicar, e não conseguia entender, e falava, não, é assim, pronto. Não era assim? Pelo menos era assim comigo. Mas, aparentemente, quando eu fui chamado, eu falei, não quero. Eu quero viver segundo a minha mentalidade, ou a minha cultura, ou o que eu aprendi. E o segundo filho, ele tem uma aparência boa, são os frutos, né? Aliás, ele tem uma aparência boa, mas não tem frutos. Ele parece conhecer a palavra, ele parece ser profundo em seus ensinamentos, em seu entendimento. Só que quando você olha para o fruto dele, não tem amor, não tem compaixão, não tem obediência. É rebelde. Não aceita a palavra de outros sábios, porque ele acha que ele sabe demais. Ele acha que aquilo que está escrito literalmente tem que ser daquele jeito literalmente. Não, mas o rabino me falou tal coisa, mas eu não concordo não. Porque é assim. Eu expliquei aqui que aquele que critica um rabino, um mestre, esse traz dissensão no mundo espiritual. Traz maldição para a vida dele. Então o que acontece? Aquele que arrepende e reconhece o seu lugar diante do Eterno, e fala, não, ainda que eu falei não, mas eu vou ouvir o chamado de Deus, humildemente, eu sou pecador, eu sou pequeno diante do Senhor, mas pela tua graça, eu creio que aquele Machia morreu naquele madeiro para me aliançar a Torá, para me dar a salvação. Esse é da terra, porque ele obedeceu, ainda que ele tivesse falado não, mas ele obedeceu, ele foi fiel na sua emuná, na sua confiança. Mas aquele que se apegou ao seu achismo, à sua psicologia, esse é onde Yeshua fala, esse não vai herdar. O que vai herdar é o outro. O outro foi fiel, o outro creu de verdade. Olha o que está falando aqui em Zacarias. E vamos chegar onde eu quero chegar. Zacarias 12:10. E eles olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão por ele como por um filho único. Mas o que a Torá está falando? O que o Taná está falando aqui? E eles olharão para mim. Existe uma interpretação aqui ortodoxa que diz assim, não, eles vão olhar para Deus. Vão olhar para Deus. Esse versículo, ainda que nós sabemos que esse versículo é messiânico, não, eles vão olhar para Deus.
Vamos entender que talvez eles olhem para Deus. Olharão para mim. Todo o capítulo de Zacarias está falando sobre o fim dos dias. Todo o capítulo 12 de Zacarias está falando de um dia que o Eterno tratará com o povo de Israel. De um dia que ele voltará. Ele sitiará a Jerusalém, deixará sitiar Jerusalém e vai voltar para defender Jerusalém. E de repente fala, olharão para mim. E aí, muitos ortodoxos vão dizer assim, não, aqui está falando de Deus. Ou outros vão falar assim, não, aqui está falando do Mashiach que vai morrer na guerra. Então vamos entender isso aqui. E eles olharão, está na onde? No passado, no presente e no futuro. Olharão, né? Quando aquilo acontecer. No Aharit Hayamim. A quem transpassaram, ou aquele que transpassaram, está no... Então, existem dois tempos distintos aqui, correto? Só que alguns com pensamento mais ortodoxo, eles vão olhar para isso aqui e falar, não, aqui não está falando de Yeshua. Aqui está falando de um outro Mashiach, de uma outra coisa. Olharão para mim. Não, está olhando para Deus. Mas espera aí. Deus vai descer aqui no dia? A terra não suportaria Deus, isso a gente já entendeu. Então, se olharão para mim, eles vão olhar para quem? Ainda que seja Deus a pessoa que a figura, mas Deus não pode descer aqui, então ele vai descer um representante. Olharão para mim. Aqui está falando de Yeshua se apresentando lá no Monte das Oliveiras. O Rabino falou isso aqui semana passada. Olharão para mim. Aquele que transpassaram, aquele que lá atrás morreu. Aquele que foi pregado lá no madeiro. Só que alguns dos nossos irmãos judeus vão usar esse versículo e fazer uma outra interpretação para tirar o foco de Yeshua. Ainda que esteja na cara deles. Por quê? Porque o que aconteceu lá atrás é sombra do que ia acontecer hoje. Ou seja, se lá atrás uma geração que foi chamada à aliança, por falta de confiança na palavra, eles não entraram na terra prometida, aqui também, no presente, uma geração que foi chamada, que guardou as alianças, que guardou talvez a Torá, mas sem a fidelidade, sem o conhecimento, sem a confiança no eterno, ele não vai entrar, porque lhe falta confiança. Ainda que ele cumpre toda a Torá, lhe falta confiança. Vocês estão me entendendo? Que não é somente a letra. Existe um versículo bem complexo, diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? Como que a letra mata? Porque se você estiver pautado na Torá, mas se você não crer nas promessas, não tiver fidelidade às promessas, você vai morrer. Assim como os nossos pais morreram. Mas se nós pautarmos a nossa confiança em Deus, confiança naquilo que foi profetizado, aí nós herdaremos a terra. Aí o Espírito, o que o Espírito faz? O que o Ruach HaKodesh faz? Ele convence do pecado e dá? Me ajuda, gente. Tem um aí que sabe. O Ruach HaKodesh convence do pecado e dá? Por que está difícil de falar justiça? Eu quero ouvir vocês falar justiça. Justiça. Mas sem o Ruach, só a letra, você vai morrer. Porque é o Ruach que te convence que Yeshua é o seu Salvador. Que Yeshua morreu naquele madeiro. Não é somente pelas Escrituras, ainda que ele está profetizado. Mas quem vai te convencer é o Ruach HaKodesh. E aí nós vamos lá no versículo de Efésios 6,4, que o Rabino falou esse dia para trás. Uma vez iluminados e vivenciaram os dons do Ruach. O que é o Ruach? Revelação. É a convencimento, ao arrependimento, a techuvá. E uma vez que eles foram iluminados, eles viraram as costas, apostataram da sua fé, é impossível. Mas como é impossível se a pessoa se arrepender? Irmão, escuta aqui, se a pessoa se arrepender nesse meio tempo, é porque ela tem o Ruach. Sem Ruach HaKodesh não há arrependimento.
Então quer dizer que lá no fundinho do coração dele, talvez na alma, o Eterno viu uma centelha divina, uma centelha de fé, uma centelha para que ele possa voltar. Não, isso eu vou ter misericórdia, porque ainda deu tempo. Mas se ele publicamente negar o Mashiach, e publicamente ele sair fora, uma perspectiva que o autor está dizendo aqui, provavelmente 99,9999999% Urua não vai estar nele. Todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra Urua. O que é blasfêmia, gente? Morel, até hoje não entendi o que é blasfêmia. Blasfêmia é você falar, você tirar a autoridade, você falar que não existe. É simplesmente falar assim, não, por exemplo, como eles fizeram. Quando Yeshua falou, o contexto era esse. Ele expulsa o demônio pelo demônio mesmo, por Beelzebul. Aí Yeshua falou, peraí, cuidado. O que eu faço aqui é a obra do meu pai pelo Ruach HaKodesh. Todo pecado é perdoado, mas se você blasfemar, se você falar contra, se você dar um falso testemunho contra o Ruach HaKodesh, você dar um falso testemunho contra a obra que o Eterno me mandou fazer, que o meu pai mandou fazer, você apostatar daquilo que eu estou fazendo, isso é blasfêmia. Você consegue entender? Então, o que seria blasfêmia hoje? Mais próximo, para a gente entender, mais próximo. Você reconheceu o Mashiach como seu Salvador. Você viveu segundo a palavra do Mashiach. Você creu, vivenciou os dons, recebeu a palavra divina, a interpretação divina da palavra, a revelação. E simplesmente você vira as costas, apostado e fala, não, ele não é o Mashiach. Blasfêmia. Da mesma forma que publicamente nós reconhecemos na imersão, no batismo, publicamente, se você blasfemar, acabou. A probabilidade é que ele não vai mais te convencer, porque você já fez uma escolha. Vocês conseguem entender isso? O Eterno nos dá uma escolha. Continuando, olha o que fala Oséias 5,15. Olha só, mais uma profecia. Vamos falar as profecias relacionadas a essa fé, cuja geração que crê entrará na terra prometida. Vamos lá. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam a sua culpa e busquem a minha face em sua angústia. Diligentemente me buscarão. Quem que vai vir? E vai voltar para o lugar? Quem que veio e voltou para o lugar, gente? Fala para mim. Mashiach. Ele veio e voltou para o lugar, porque de repente você entrou no ChatGPT. Desculpa, hoje eu estou muito estressado com esse negócio. Eu não queria falar, não, mas eu estou. Eu tenho que confessar. De repente você entrou lá na inteligência artificial, eu não queria falar o nome, mas eu falei. E pesquisou lá e falou assim, me dê versículos dentro do Taná que falam que Mashiach vinha 2 vezes. Me dê tal coisa que prova que Yeshua é o Mashiach. Você pode pesquisar o tanto que você quiser, se você não tiver o Ruach HaKodesh para te revelar o que está escrito. Irei e voltarei. Eu irei, quer dizer, eu vou me apresentar para vocês. E eu voltarei. Sabe por que eu vou voltar? Eu vou voltar para o meu lugar, até que vocês... O que está escrito lá, gente? Me ajuda. Vocês o quê? Reconheçam. O único que veio. O único que desceu e voltou foi um. Até hoje eu não vi ninguém ressuscitar. Desculpa aí. A não ser Yeshua. Vocês viram? Ser transladado. Porque existe um comentário aí que teve pessoa que ressuscitou. Eu estou falando assim, ressuscitou e permaneceu. Porque viram durante 40 dias ele aqui. E viram ele transladar. E viram ele subir aos céus. Por favor, gente, entenda o que eu estou falando. Mas o único que viu, sofreu o dano da morte e venceu a morte e voltou, foi só um. E ele disse mais, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, depois eu voltarei de novo. Só um. Aí você acha que em Oséias, dentro do Taná, irei e voltarei para o meu lugar. Ou irei, descerei, sou a palavra, e voltarei para o meu lugar. Quando reconhecerem a sua culpa, o que é a culpa? Qual foi a culpa de Israel, gente? Qual é a grande culpa de Israel hoje? Não crer, não reconhecer. Eu sei que você, de repente, se tiver judeu aí, ortodoxo, vai falar um monte.
Mas você pode falar o que for. A geração que não creu, não entrou na terra prometida. Então, se a geração de hoje, que não reconhece o Mashiach, eles também não vão entrar. O orgulho, né? A soberba. Não, o que é isso? Quando Yeshua disse assim, peraí, as prostitutas e os pecadores vão entrar primeiro que vocês, e vocês estão ficando de fora. Imagina, quase apedrejaram ele, queria matar ele de todo quanto é jeito. Não, vamos matar esse cara, que não tem jeito não. Como é que ele vai ficar de fora? Eu sou descendente do corrental. Como que eu vou ficar de fora? Fica de fora. Porque a salvação é pela emuná, junto com a aliança com a Torá. Só a Torá não vai te salvar. Você precisa reconhecer. Você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer a sua culpa diante de Hashem. E aquele sacrifício que trouxe a conciliação com Deus. E aí, então, se eles reconhecerem a culpa e busquem a minha presença, em sua angústia, diligentemente eles me buscarão. Sabe quando isso vai acontecer? Quando sitiarem Israel, Jerusalém. E aí eles vão ficar tão angustiados, falar, Senhor, envia o seu Mashiach, Senhor, envia o seu Mashiach, Senhor, envia o seu Mashiach. Aí vem Yeshua. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. E olharão para mim. E verão aquele que foi transpassado. Que é? É ele. Não acredita, é ele. É ele. Gente, é ele. É ele, olha lá, a marca dos cravos nas mãos. Olha do lado dele. Olha aquilo que foi enfiado no lado dele. A lança. A marca da lança, é ele. Eu não acredito, é ele. E aí eles reconhecerão. Aí sim eles verão. Ei, nós fazemos parte da segunda geração que entra na terra. Mas Yeshua falou assim, os últimos serão o quê? Os primeiros. Em Apocalipse está dizendo assim, que aqueles que ressuscitarem a primeira ressurreição, sobre a segunda morte não tem poder sobre eles. Baruch Hashem. Eu quero dizer para você que se por acaso alguém tem disseminado um resquício de pensamento contra o Mashiach, mude o seu pensamento, porque o que vai te salvar é a fé no Mashiach e na aliança da Torá. Você não consegue a salvação por si só, não é por obras, mas é pela fidelidade, é pela confiança no Mashiach. É uma graça imerecida. Você não merece essa graça, eu não mereço essa graça, mas o justo que se entregou naquele madeiro, que foi traspassado, ele conquistou para nós essa graça. Baruch Hashem. Terrilim 22, nós vamos ver alguns requisitos dentro do Tanar. Meu Deus, cujo Mashiach é um salmo messiânico que nos mostra que o Mashiach iria falar. Meu Deus, por que me desamparaste? Terrilim 22, 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Terrilim, ele foi escrito muitos anos. Eu não sei te especificar o tempo, desculpa. Me perdoa por essa informação. Mas ele foi escrito muitos anos antes do Mashiach. E está escrito aqui que é uma das coisas que o Mashiach iria dizer. Meu Deus, por que me desamparaste? No versículo 16 está escrito, transpassaram minhas mãos e minhas mãos, os meus pés. Versículo 18, repartem entre si as minhas. Vamos entender isso aqui? Terrilim 22, onde foi cumprida essa profecia? Meu Deus, por que me desamparaste? Matitiarro, Mateus 27, 46. E por volta da hora 9, clamou Yeshua em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Baruch Hashem. Por que ele clamou isso? Por que ele teria dizer isso? Era uma característica do Mashiach, do servo sofredor, do Ben Yosef,
aquele que representa o Yosef, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi vendido para o Egito, que ficou preso no Egito, mas se tornou governante daquela terra. Quem governava o Egito governava todas as nações, porque todas as nações estavam sofrendo com fome, e o único que tinha o maná, aliás, maná é força de expressão, o único que tinha um alimento era Yosef, o governador. Em Marcos 15:34 também vai dizer vai dizer a mesma coisa, só que Elohi, Elohi, em vez de Eli, Eli. Continuando, Terrilim 22, agora o versículo 16. Transpassaram as minhas mãos e meus pés. Foi cumprido em Yohanan 19:18, quando diz, ali o crucificaram. Os soldados pegaram-lhe as mãos, pregaram-lhe as mãos e os pés. Ele poderia ter sido morto, degolado? Eles estavam executaram lá na crucificado, mas ele podia crucificar, degolado, enforcado. Poderia ser várias coisas, várias formas. Eu quero dizer isso. Yeshua poderia ser morto de várias formas, mas não, ele foi pregado. Por quê? Porque o Taná já tinha profetizado. Iam pregar ele no madeiro. E o traspassar ele já tinha sido profetizado. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quem vai te revelar tudo isso e te convencer não sou eu. Me perdoa. Eu estou aqui só te ensinando. Sou um mísero provedor de conhecimento. Quem vai te convencer é o Ruach HaKodesh. Não sou eu. Amém? Crucificaram os soldados e pegaram suas mãos e seus pés. Em Yohanan 20:25, Tomé fala assim, eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu ver os furos e os cravos. A marca da lança que transpassou ele e os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Eu só vou acreditar desse jeito. Se eu não ver, eu não acredito. E Yeshua fala para ele, porque você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Baruch Hashem. Continuando, versículo 18 diz, repartiram entre si as minhas vestes. Olha só, Yohanan 19:23-24. Os soldados, pois, quando crucificaram Yeshua, tomaram as suas vestes e disseram entre si, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela. Os 3 versículos foram cumpridos em Yeshua, lá na crucificação. Os 3. Além dos outros 2 que eu falei. Eu só trouxe um pouquinho, porque não dá tempo. Se eu for ficar falando os versículos que falam do Mashiach aqui para você, eu vou ficar aqui a tarde inteira. E o Rabino vai me puxar a orelha. Que eu já estou adiantado aqui, né? Romanos 5:18. Deixa eu fazer uma... Começa a passar ali, aqui agora não vai. Romanos 5:18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Quem que escreveu Romanos? Provavelmente foi Shaul, Paulo, certo? E será que Paulo conhecia a palavra? Será que um fariseu da tribo de Benjamim fazia parte do Sanhedrin? Será que ele conhecia a palavra? Conhecia, né? É uma coisa falar assim, será que o rabino conhece a palavra? É um doutor da Torá. Aí ele diz assim em Romanos, assim como uma só transgressão. Qual transgressão que ele falou? Adão. Quando veio a transgressão. Por uma transgressão veio o juízo sobre todos os homens. Todos nós temos que morrer, nascer, viver e morrer e ressuscitar. Todos nós vamos, a certeza que a gente nasce, cresce, morre e ressuscita. Não morremos, mas alguns não vão ressuscitar. Não, todos vão ressuscitar. A diferença é que uns vão ressuscitar para salvação e outros vão ressuscitar para perdição eterna. Só isso. Mas todos vão ressuscitar. Isso é o plano divino. Então, se por um só veio o juízo sobre todos, para condenação, que até então todos estavam condenados, salvo aqueles que criam no Mashiach e morreu sem ver o Mashiach. Também tem isso. Ah, mas e aqueles que morreram sem ver o Mashiach? David, Moshe, apesar que Moshe foi revelado o Mashiach para ele. Vamos deixar isso para outro dia.
Yaakov, Abraão. O Yaakov também foi. Teve alguns aí que eu não posso entrar. Como é que ficou? Eles criam no Mashiach. Eles morreram com a fé no Mashiach. Não, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no Mashiach. É no Mashiach que eu vou ressuscitar. Eles creram no Mashiach. E eles viram o Mashiach pela fé. Então, a condenação estava sobre todos, mas por um ato de justiça, qual que é o ato de justiça? Madeiro. O Tanás está falando do madeiro. O Tanás está falando da morte. O Tanás está falando daquele que levava sobre si. Isaías 53. E não é só esses não, tem muito mais versículo. Sobre ele veio a graça sobre todos os homens, para a justificação do quê? Me ajuda, gente. Justificação do quê? Da vida. Ele conseguiu isso. Então vamos lá. Isaías 53. Oh, benção. Só porque eu estou com pressa. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre. Não se apega somente ao sacrifício, mas ao ato de justiça. Entenda isso. É o ato de justiça de Yeshua que te dá a salvação. Porque ele foi o único que foi entregue no madeiro, sem pecado, sem transgressão. Ok? Ainda em Romanos 11:7, o que Israel buscava, isso não alcançou. Quem falou isso aqui foi um cara que entendia um pouquinho. Tá? Shaul Shalia. Ele entendia um pouquinho. O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas o remanescente, a eleição, o alcançou. E os demais foram. Quem são os remanescentes? Aqui. Você sabe me falar? Você poderia falar assim, não, então o remanescente é aquele que vai ser salvo lá na vinda do Mashiach. Não. Esse remanescente que alcançou é aquela segunda geração de Devarim. Esse remanescente que alcançou é aquele filho que falou não, mas depois ele falou sim. Esses são os remanescentes que alcançou. Do bem e do mal, justo, é esses que alcançou. Esses são os remanescentes, os que ficaram. Por quê? Porque os demais foram endurecidos. Coração de pedra. Mas tudo indica, parece Mashiach. Eles olham para Yeshua e falam assim, ele parece Mashiach, ele fala como Mashiach, ele cheira como Mashiach, ele sofre como Mashiach. Mas não, eu acho que ele não é o Mashiach. Porque se eu falar que ele é o Mashiach, eu vou perder todos os meus aquilo que eu conquistei no meu meio, na minha comunidade. Se eu falar que ele é o Mashiach, eu vou perder o nome que eu tenho. Se eu falar que é o Mashiach, as portas vão se fechar para mim. Vou ser chamado de cristão. Se eu falar que ele é o Mashiach, eu vou ter que reconhecer que o meu povo estava errado. Que o meu povo não teve emuná o suficiente, como está escrito. Mas aqueles que se arrependem alcançam misericórdia. Amém? Eu faço parte do povo remanescente. Quem diz amém? Baruch Hashem. Estou acabando, pessoal. Israel, como nação, rejeitou o Mashiach. Mas um grupo menor creu e foi salvo, Baruch Hashem. Miqueias 5:7 diz assim, o remanescente de Jacob estará no meio de muitos povos. Ei, como assim? Remanescente de Jacob estará no meio... Mas Jacob não faz parte do povo de Israel? Jacob não é Israel? Por que ele vai estar no meio dos povos? Ei, vamos prestar atenção aqui? Os remanescentes que alcançaram estarão no meio dos povos. Não somente em Israel, no exílio, na diáspora. Esses alcançarão. Esses são as prostitutas, os incrédulos, os idólatras, os publicanos que se arrependeram. O goi, que se arrependeram, mas pela fé no Mashiach, eles vão alcançar a salvação. A palavra, as profecias estão falando o que vai acontecer. Mas quem vai te convencer não sou eu. É o Rua, ok?
Continuando. Remanescente significa shear. É o povo que permanece fiel mesmo em tempos de apostasia, de exílio ou de perseguição. Está difícil crer no Mashiach? Está ficando difícil, gente. Eu vou falar a verdade para vocês. Porque nós somos bombardeados. Infelizmente, no nosso meio, nós somos bombardeados. Porque quanto mais nós aprendemos a palavra, existe um espírito de anti-Mashiach sobre algumas pessoas, e também querendo entrar aqui sobre Israel, que estão apostatando a fé do povo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa, o anti-Mashiach, esse espírito, esse movimento, ele não vai só sobre as nações, não. Ele vai principalmente sobre o povo de Deus. Porque as nações já são deles. Você consegue entender isso? Esse espírito anti-Mashiach, anti-Torá, ele está vindo sobre o povo de Israel. Porque já impera em alguns o endurecimento. E eu termino aqui, ó. Em Yeshua, todos foram justificados. É o que a palavra de Shaul, em Romanos. Ele é o último cordeiro, o último sacerdote, o último altar. Ele cumprirá a Torá, o templo e os profetas, abrindo um caminho de justificação por onde? Pela confiança, com arrependimento, não mais por méritos, mas pela misericórdia, pela graça de Deus. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade que nós venhamos estar firmes na rocha, cujo qual os construtores, eles deixaram de lado, eles abandonaram, mas a rocha, aquela que vai nos dar a salvação, a rocha principal, essa que é Yeshua, que é a mesma rocha que estava lá no deserto, esse vai nos dar a entrada no reino dos céus, reino de Deus, desculpa, reino do Eterno em nossa casa, em nossa terra. Amém? Baruch Hashem.